Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos acordar, povo meu. Bom dia, Graça. Bom dia, Arthur. Ei, Lu. Bom dia, Graça. Bom dia, tudo bem? Feriadão aí, todo mundo deu para dar uma descansada? Eu tô super descansada, e você? Também, mentira. Um pouquinho. Carregar as Quando tem energias. feriado, a gente aproveita para fazer todas aquelas coisas que não dá tempo de fazer quando está trabalhando. Professor nunca descansa, só descansa quando dá férias de dezembro. Não Aí é? descansa mesmo. Bom dia, professor. Bom dia, Cauã. Bom dia para todos e todas. Davi e seu sol. Aqui em casa hoje não tem sol, não, também nublado. Deus de ontem. Depois eu vou ficar de pé. Vocês olham se a câmera está boa, porque eu mudei de espaço. Então, eu quero ver se ficou bom, tá? Bom dia, Heitor. Bom dia, Graça. Bom dia, Graça. Bom dia. Nós estávamos vendo aí o princípio da multiplicativo, não é isso? Eu quero voltar no anagrama com vocês, porque para vocês entenderem direitinho como que funciona isso aí. Esperar só mais um minutinho e a gente começa. Bem, como eu estava falando com vocês em relação ao processo do princípio multiplicativo, em que às vezes a gente tem que formar palavras ou números, e aí a gente não sabe a quantidade que vai ter desses números ou dessas palavras que a gente vai formar, tá? No princípio lá, eu tinha falado com vocês em relação a formar números, né? Quantos números a gente pode formar, por exemplo, quantas centenas ou a gente pode formar a partir dos números que nós temos. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Aí a gente tem que ver
primeiro, se a gente está falando de centena, a gente não pode começar com 0. Então, na centena, eu só tenho um número. Eu não posso ter 0, eu posso ter 9 números. Eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. O 0 eu não posso usar. Por que eu não posso usar o 0? Se eu colocar 0 na centena, não constitui uma centena. Isso não é centena, vai ser uma dezena. Bom? Então, por aí a gente já começa vendo aí direitinho o que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu quero formar milhar com os números que eu tenho, de 0 a 9, que são 10 números, eu já sei que o 0 está descartado na milhar. Ele pode vir na centena, na dezena, na unidade, mas ele não pode vir na milhar. Bom, eu vou colocar isso lá no quadro. Essa é a nossa aula 90 e quantos? Nada, né? 107. Confere? Aula 107. Povo, acorda. Povo, estão me escutando? Pessoal, você está me escutando? Sim. Uai, é aula 107? Calma aí que eu tô procurando. Não sei. Perderam, né? É muito tempo, né? Sem aula para saber, mas acho que é 107 mesmo, tá? Então, vamos lá. Pelo que eu me lembro, é 107. Acho que é 106. Não, 106 foi a última, a de sexta-feira, que não deu para gravar por causa dos problemas técnicos. O que acontece? Então, vamos primeiro saber como que a gente vai formar essas palavras aqui. Esses números. Vamos começar com o sistema multiplicativo. Dá para me ver direitinho? Dá? Tá dando. Quadro, beleza? Sim. Sim. Então, tá. Essa é a nossa aula. 107. Hoje são 19. Então, se eu quero criar números a partir, criar milhares a partir dos números que eu tenho, que são de 0 a 9, deixa eu só admitir aqui. Mais uma, chegou. Então, eu tenho aqui. Os números que eu tenho é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os números que eu tenho para formar milhar, e eu quero saber quantas milhar eu posso formar com esses números aqui. Essa é a minha pergunta. Bem, eu já sei, então eu quero formar milhar. Milhar tem 1, 2, 3 números, né? 3 não, 4 números, milhar. Eu já sei que o 0 não pode ser o primeiro número. Por quê? Se eu colocar um 0 aqui, isso não é milhar, isso vai dar uma centena. Então, eu já tiro fora o 0. Então, aqui só podem entrar 9 números. Pode entrar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, menos o 0. Na centena, pode entrar qualquer número, inclusive o 0. Então, eu tenho 10 possibilidades, tá? Na dezena, eu posso ter qualquer número. E na centena, também qualquer número. A única aí que eu não posso ter, no caso aí, é a milhar. Na milhar que eu não posso ter 0, tá? Aí eu não posso ter 0. Então, eu posso colocar qualquer número aqui, eu posso colocar menos o 0, eu posso colocar qualquer número aqui. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: aqui eu não tenho nenhuma restrição, ou seja, eu não falei que aqui pode ser par, ímpar, eu falei que eu quero formar números com esses números que eu tenho aqui. Então, como que eu vou saber quantos números eu vou formar? Eu vou multiplicar 9 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Esse aí que eu tenho que fazer.
Isso aí no caso dá milhar. E aí, se eu multiplicar esses números aqui é que é a quantidade de números que eu posso formar. Então, aqui eu posso formar 9.000 milhares, tá? Que eu fiz 10 vezes 10, 100, vezes 10 mil, vezes 9, 9.000. Então, eu tenho 9.000 possibilidades de formar uma milhar aqui. Sendo que esse primeiro aqui, por ser milhar, eu não posso ter o zero. Por isso que eu tenho 9 aqui. Não é que o 9 vai ficar aqui, não. Aqui é o número de possibilidades que eu tenho de colocar um número aqui. Aqui eu tenho 9 possibilidades, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10. Tá? É esse o caso aqui. Então, eu tenho 9.000 maneiras de formar uma milhar com esses números que eu tenho aqui. Bom? Beleza? Deu para compreender isso aqui? Quer que dê mais um exemplo? Vamos falar, então, de centena. Tá? Vou dar um exemplo agora com centena. Digamos que eu quero formar uma centena com esses números que tenho aqui, mas eu quero uma centena que seja par. Então, eu já sei que os números que eu posso colocar aqui é 0, 2, 4, 6 e 8. Aqui eu tenho 5 possibilidades. Por quê? Eu disse que eu quero uma centena par. Aqui eu posso colocar qualquer número, menos o zero. Tá? Qualquer número menos o zero. Uma vez que eu já coloquei um desses números aqui eu só tenho 9 possibilidades. Por quê? Eu já usei um número aqui. Já usei o 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Por quê? Eu quero par. Eu quero que essa centena seja par. Então, as minhas possibilidades de fazer uma centena par é 9 vezes 9 vezes 5. Isso aqui vai dar 81. 81 vezes 5, 455. Não, peraí. 455 maneiras de formar esse número. Tá vendo que eu dei uma restrição para esse número? Não dá para ser qualquer número. Eu quero um número par. Quem está falando? Esther. Fala, Esther. Professora, seria Esther. 5, não? Esther. Oi, Esther. A Esther levantou a mão. Fala, Esther. Deixa eu aumentar o volume aqui. Alguma dúvida, Esther? Depois ela fala. Tá? Então, aqui eu falei, quantos centenas eu posso formar? Centenas que sejam par. Centenas par tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui eu só tenho 5 possibilidades de número. Eu só posso colocar aqui ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Aqui não pode ser 0, pode ser qualquer número menos 0. Aqui pode ser qualquer número, desde que eu já tenha colocado 0, 2, 4, 6 e 8. Aqui, aí já não pode, tá? Beleza? Bom, aliás, antes disso, aqui não são 8 possibilidades, aqui são 8. Por que são 8? Eu quero desmanchar aqui. 8. Por que 8? Se eu usei o 0 aqui, eu já não posso usar ele aqui mesmo, já não podia mesmo. Então, é uma possibilidade. Se eu usei o 2 aqui, aqui também não tem. Não posso pôr o 2 aqui. Então, já são 2 possibilidades que eu não posso usar. Nem o 0, nem o 2. Se eu colocar o 4, e assim sucessivamente. Agora, aqui no meio, pode ser qualquer número diferente daqueles que eu já coloquei ali. Bom? Beleza?
Essa é a questão da multiplicativa, os problemas que envolvem contagem no princípio da multiplicação. Vamos para o anagrama. Oi, professora. Oi, linda. Eu acho que a Duda tá te chamando. Oi, Duda. Eduarda? Eu ia pedir para você explicar de novo, porque eu estava tentando entrar na aula, só que o computador deu um probleminha aqui, e eu cheguei e eu fiquei meio perdida. Tá bom, vou falar de novo, tá? Beleza? Então tá bom. Eu não vi sua mão levantada, viu, Maria Eduarda? Por isso. O que acontece? No sistema multiplicativo de contagem é o seguinte, eu tenho que formar números, palavras, mas aí, se eu for pegar, por exemplo, se eu for falar assim, eu quero formar quantos números, quantas milhares eu posso formar com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque nós temos 10 números, certo? Então, eu quero formar uma milhar, Maria Eduarda. Eu quero formar uma milhar. Milhar tem 4 algarismos. Tá? Desses 10 números que eu tenho aqui para usar, o que acontece? Tem um que eu não posso usar, é o 0. Por que eu não posso pôr 0 aqui? Porque se eu colocar 0 aqui, eu estou falando que a minha milhar está vazia, então não é milhar. Não existe. Então, não existe a milhar. E como eu quero formar milhar, o 0 não pode. Então, se o 0 não pode aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades de números. Tá? Aqui, na centena, eu posso usar qualquer um desses números. Eu posso usar o 0, eu posso usar o 1, o 3, qualquer um. Então, eu tenho 10 possibilidades. Eu tenho 10 números para ser colocado aqui. No caso aqui da centena, também eu tenho 10 números. E aqui também eu tenho 10. O único que eu não posso ter 10 números, até porque 10 indica que eu estou considerando 0 também, é na milhar. Aí, o que acontece? Imagine você criando esses números. 1.224, 3.522, 6.000... Já pensou você fazendo esse tanto de número? Você vai encher seu caderno de número. Então, por isso, o princípio multiplicativo da contagem é exatamente isso. A gente saber que quantas vezes eu vou usar um número. Então, eu vou usar aqui 9 vezes, porque o 0 não pode ser da milhar. Aqui na centena, eu posso usar os 10 números, eu posso colocar qualquer número aqui. Na centena, na dezena, eu posso colocar qualquer número e na milhar também. Então, por exemplo, se eu usar, eu posso fazer um número, 2.345. Eu posso fazer 1.024. Eu posso fazer 3.026, sem repetir número, tá? 4.257. Tá vendo? Eu posso formar um tanto de números para eu não ficar pensando, escrevendo um a um quantos números eu posso escrever. O que eu faço? Eu uso a contagem multiplicativa. Ou seja, eu vou multiplicar as possibilidades que eu tenho em cada uma das minhas casas. Aqui é milhar, dezena, centena, unidade. Quem chamou? Boa tarde, bom dia. Então, aqui eu posso fazer 9 vezes 10, vezes 10, vezes 10. E é 9.000 milhares que eu posso formar. Maria Eduarda, clareou? Sim, obrigada. Então, tá bom. Então, aqui eu tenho 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1.000, vezes 9, 9.000. Então, eu tenho 9.000 maneiras de escrever. Eu tenho 9.000 milhares para ser escritas aqui. Bom? Agora, vamos para o anagrama, que é a questão de formar palavras. Em
questão do anagrama é o seguinte, não importa se a palavra se a palavra existe ou não. Ele quer saber o seguinte, quantas palavras eu posso formar com determinada palavra. Eu vou pegar uma diferente do que está aí. No livro de vocês está a palavra meu. Vou usar uma outra aqui. Eu vou usar belo. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra belo? Tá? Então, vamos começar aqui. Então, eu tenho 4 letras para formar a palavra. Bem, se eu usar, por exemplo, B aqui eu tenho 4 possibilidades. Eu posso usar qualquer letra. Se eu usei B aqui eu não posso usar B mais. Então, aqui eu só tenho 3 possibilidades. Digamos que eu use aqui o L, tá? Não importa se a palavra existe ou não. Anagramas não é isso. Não é formar palavras coerentes, palavras que existem no vocabulário. É formar anagramas, é formar palavras, independente de existir ou não. Se eu já usei o B aqui, o L aqui eu só tenho 2 possibilidades. Digamos que eu uso o O aqui. Então, aqui eu já usei o B, aqui eu já usei o L, aqui eu já usei o O. Aqui eu só tenho uma possibilidade, que é a letra E. Digamos, vamos fazer de outro jeito, usando palavras diferentes. Então, aqui, no primeiro momento, eu tenho 4 possibilidades, porque eu posso colocar qualquer uma dessas letras. Digamos que eu ponha um O aqui. Se eu pus o O aqui, só me sobraram 3 letras. Se eu colocar o E aqui, só me sobraram 2 letras. Se eu colocar o L aqui, só me sobrou uma letra. Então, as possibilidades de anagramas que eu tenho para fazer aqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, eu tenho 24 possibilidades para formar uma palavra aqui. Essa palavra pode existir ou não, tá? Então, vai diminuindo a possibilidade que eu tenho. No primeiro momento, eu posso usar as 4 letras, tá? Que não tem problema nenhum eu usar essas 4 letras. Tanto faz eu colocar B, L, porque, na verdade, eu não estou querendo que as palavras façam sentido. Eu quero formar anagramas. E anagramas não quer dizer que é palavras existentes lá no nosso dicionário. Ótimo. Beleza. Então, já formei aqui. Aqui eu posso usar B, L, O ou E. Então, eu tenho 4 possibilidades. Uma vez que eu já usei uma palavra aqui eu só tenho que usar 3 letras. Do lado de cá, se eu já usei uma aqui, só me restaram 2 possibilidades. E a última aqui, só me restou uma possibilidade, que no caso aqui era B. Então, essa palavra aqui não é uma palavra que existe no nosso dicionário, mas é um anagrama, tá? Não confundam palavras com anagramas. Eu estou formando anagramas a partir da palavra belo. E eu tenho a palavra belo também que entra, porque ela é a primeira palavra formada. Bom, então eu tenho 24 maneiras de formar um anagrama com a palavra belo. Vou dar um outro exemplo de anagrama. Quando a palavra repete, a gente tem que dividir depois por 2, tá? Se você tem 2 letras que... Vou até pegar aqui a palavra cara, que tem 2 A. Tá? Então, eu tenho aqui a palavra cara. E quero ver quantos anagramas eu posso formar. Em primeira mão, eu tenho 4. Segundo, eu vou ter 3. Depois 2. E depois 1. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. 24.
que eu vou dividir por 2? Porque aqui eu tenho duas letras que se repetem. Então, eu vou dividir por 2. Na verdade, eu tenho 12 possibilidades. Por quê? Ó, eu coloco C aqui, R aqui, A aqui, A aqui. Tá? Se eu já usei todas essas possibilidades aqui, no primeiro eu posso usar qualquer uma das letras. Na segunda, eu já não tenho mais a mesma quantidade de letras, que eram 4. Aí eu passo a ter 3. Na terceira possibilidade, eu não tenho 4 possibilidades nem 3, porque eu já usei 2. Só tenho 2. E aqui, por último, eu só tenho uma. E por que, professora, você dividiu por 2? Porque eu tenho 2 letras que se repetem aqui. Se eu tivesse 3, seria 3, 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, se você vai formar anagrama com palavras que repetem, você faz a multiplicação normal e no final você divide por 2, por 3, quando as palavras repetirem aí. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida com anagrama? Alguém ainda com alguma dúvida de anagrama? Não. Não? Tudo certinho? Não. Oi. Oi, Lu. Não, eu falei que não tem nenhuma dúvida, Tá. não. Beleza. Essa aí é a questão do anagrama. Vocês viram aí as possibilidades de formar números e a possibilidade de formar letras, tá? Então, agora eu quero mostrar para vocês a questão de sentar, tá? Como que a gente pode sentar 3 pessoas em um determinado lugar? Esse aí também é bem simplesinho, ser tranquilo, tá? Então, vamos lá agora. De quantas maneiras diferentes 3 pessoas podem se sentar em 3 cadeiras? Tá? Então, tem aqui minhas cadeiras, muito bonitas, por sinal, de mogno, bem desenhada. E eu tenho aqui, as seguintes pessoas. Eu tenho o Felipe, eu tenho o Davi e eu tenho a Tainá, tá? Então, 3 cadeiras, não são 4, tá? Eu quero saber o seguinte, quais são as possibilidades que eles têm de sentar nessa cadeira, o lugar deles na cadeira, qual que vai ser? Vamos ver aqui. Ó, o Felipe vai ter 3 maneiras de sentar. Felipe pode sentar na primeira, na segunda ou na terceira cadeira. Tá? Pronto. Isso aí é fácil. Então, o Felipe sentou aqui na primeira cadeira. No caso do Davi, o Davi agora só vai ter 2 possibilidades. Ou ele senta aqui, ou ele senta aqui. Ele não tem mais possibilidade de sentar. Digamos que o Davi gosta de sentar na última cadeira. Então, o Davi sentou aqui. A Tainá só vai ter uma possibilidade, que é essa aqui. Tá? Vamos ver a outra possibilidade, para vocês ir compreendendo. O Felipe escolheu a segunda. A Tainá pode escolher a primeira ou a terceira. Dessa vez, a Tainá escolheu a terceira. Beleza. Deixa eu desmanchar aqui, senão vai confundir. Se a Tainá sentou na terceira, o Felipe na segunda, o Davi só pode sentar na primeira. Tá? Vamos ver agora. Tainá primeira, o Davi na segunda e o Felipe na terceira. Bom? Todo mundo já sentou na primeira. Vamos ver aqui. Eu quero agora Tainá primeira, Felipe na segunda e o Davi na terceira. E assim eu vou fazendo os anagramas. Então, o que acontece aqui? Quando qualquer um de vocês, né, dos 3 aqui, o Davi, o Felipe e a Tainá, escolhem um lugar, o que acontece aqui? Os outros vão tendo possibilidades menores de sentar, de lugares para sentar. Ou seja, não adianta falar eu quero o segundo lugar, o primeiro lugar. Não adianta. Alguém já chegou e já sentou na primeira. Né? Quem chegou primeiro tem essas 3 possibilidades. Então, quem chega primeiro tem 3 possibilidades. Quem chegou depois
ou seja, o Davi, digamos que o Felipe chegou primeiro. Então, o Felipe tem 3 possibilidades. Ou ele senta na primeira, ou na segunda e na terceira. Beleza. Quando o Davi chegou, o Felipe já tinha sentado na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Então, o Felipe só vai ter mais 2 possibilidades. E a Tainá chegou por último. O que aconteceu? O Davi e o Felipe já tinham ocupado as outras 2 cadeiras. Então, só sobrou uma. Então, a Tainá só tem uma possibilidade para sentar. Então, as maneiras como eles têm de sentar em 3 cadeiras são 6. E se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ver que dá 6. 1, 2, 3, 4. Mais 2 maneiras aqui e você vai ter 6 maneiras de 3 alunos se sentarem nessas 3 cadeiras. Tá bom? Sendo que se um já ocupou uma delas, o segundo só vai ter 2. O terceiro, por exemplo, né? Eu falando do Davi, do Felipe e da Tainá. Se o Felipe chega e senta em uma das cadeiras, seja a primeira, a segunda ou a terceira, quem chegar depois do Felipe, seja o Davi ou a Tainá, só tem 2 possibilidades. Tá? Quem chegar depois, ou chegar em terceiro, aí já tem o Felipe, o Davi, que já escolheram 2 cadeiras, Tainá só tem uma possibilidade, que é a cadeira que sobrou, certo? Entendeu? Deu para entender direitinho essa questão aqui de lugares, ocupar lugares em determinado espaço? Então, é isso aqui. Quando a gente trabalha com números, formando números, a gente tem todas as possibilidades possíveis, né? Dependendo do que a gente fala, se é centena, se é dezena, se é unidade, a gente tem todas essas possibilidades. Agora, no caso que eu falei primeiro do número... do anagrama, o anagrama é a questão seguinte, vai diminuindo as possibilidades de cada letra ficar. E aqui também, nesse caso aqui, de ocupar espaço, também ela vai diminuindo à medida que os espaços vão sendo ocupados. Fala, Lucas. Só para tirar uma dúvida. Quem chega primeiro tem direito já a 2 lugares, contando com o que está? Quem chega primeiro, Lucas, tem 3 opções. Se o Felipe chegou primeiro, o Felipe ele pode sentar na primeira, na segunda ou na terceira. Entendeu? As 3 cadeiras estão vazias. Você pode me explicar esse cálculo aí de 3 vezes 2 vezes 1? É que eu estou tentando entender, não estou conseguindo. Tá, espera aí que eu vou te mostrar. Tá? Espera aí. Vou tirar isso aqui. Então, as pessoas... Vou tirar aqui. Vou pôr aqui do lado. Eu tenho o Felipe, o Davi e a Tainá. Tá? Quando o Felipe chegou, o Felipe poderia sentar aqui, aqui ou aqui. Então, o Felipe já tem 3 possibilidades. Ele pode sentar na primeira, na segunda ou na terceira. Então, o Felipe tem 3 possibilidades. Se o Davi vem depois do Felipe, ele já não tem mais 3. Ele só tem 2 possibilidades. Por quê? O Davi já ocupou uma parte, já ocupou uma cadeira. Então, o Davi só tem 2 possibilidades. E a Tainá só vai ter uma possibilidade, porque as outras cadeiras, né? As outras 2 cadeiras, seja a primeira, terceira, segunda, já estão ocupadas. Então, ela só pode sentar na que sobrou. Deu para entender até agora? Então, o que acontece? 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Se você for fazendo Felipe, Tainá, Davi, Felipe, Tainá, Davi, Felipe. Deixa eu ver aqui mais. Davi, Tainá, Felipe, Tainá, Felipe, Davi. Só falta mais uma maneira aqui. Deixa eu ver quem está faltando cá. Felipe, Davi. Davi, Fati e Tainá. Tá vendo?
Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles têm 6 maneiras de se sentar com esses 3 lugares. Ou seja, o Felipe pode chegar primeiro, ele pode querer a segunda ou a terceira. O Davi pode querer a primeira, a segunda ou a terceira. A Tainá pode querer a primeira, a terceira ou a primeira de novo, ou a segunda, a primeira e a terceira. Deu para entender, Lucas? Perfeitamente. Obrigado, Graça. Beleza. Então, deu para entender assim, né? Porque a questão aqui é você visualizar mesmo a questão de você ver, né, as 3 cadeiras e os 3 chegando. Um chega, senta, o outro chega. De repente, o Felipe chegou primeiro, mas ele não quis sentar na primeira carteira, ele optou pela segunda, ou ele opta pela terceira. Ele tinha 3 possibilidades. Ele chegou primeiro, ele podia escolher qualquer cadeira que ele quisesse. E sem ter briga. Ele chegou primeiro. Agora, Davi e Tainá, quem chegar depois, só vai ter 2 possibilidades. Porque o Davi já ocupou uma carteira. E depois, quem chegar em terceiro, chegar mais atrasado, chegar depois dos outros 2, só vai ter uma possibilidade. Por quê? O Davi já sentou em uma, o Felipe já sentou em outra, a Tainá só vai ter uma possibilidade para sentar. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Então, são 6 possibilidades de se assentarem nessas 3 cadeiras. Beleza? Algum problema? Não, né? Então, tá bom. Graça, Oi. Oi, João. e se fosse 4 cadeiras? Se fosse 4 cadeiras, todos eles teriam 4 maneiras de sentar, certo? Uma vez que um sentou na 4ª cadeira, escolheu uma, o segundo só tem 3 possibilidades, só sobraram 3 possibilidades de cadeira. Sendo que uma cadeira vai sobrar, a gente sabe, né? Mas sempre vai ser. Vou até colocar essas 4 cadeiras aqui para você ver. Vê? Ó. Colocar 4 cadeiras. Pronto. Felipe chegou. Felipe tem 4 maneiras de se assentar. Não, mas eu tô falando assim, Hã? 4 cadeiras e mais uma pessoa, no caso. Tá. A mesma coisa. Mais uma pessoa? Então, eu vou pôr você. Tá? Ó, se o João chegou, o João tem 4 formas de assentar. Pronto. João sentou. Escolheu uma dessas cadeiras aqui, que eu não sei qual que ele escolheu. Beleza. Felipe chegou, Felipe agora só tem 3 maneiras de se assentar. Porque o João já sentou numa cadeira. Tá? O Davi chegou. O Davi já tem 2 cadeiras aqui que já foram ocupadas pelo Felipe e pelo João. Tá? Quem vai chegar aqui só vai ter 2 possibilidades. E Tainá só vai ter uma. Então, tem 4 vezes 3, 12, 24 maneiras para se assentar. Entendeu, João? Sim. Beleza? Então, se aqui tiver 5 cadeiras, 20 cadeiras, as possibilidades vão diminuindo à medida que as cadeiras vão sendo ocupadas. Tá bom? É isso que acontece no cinema, no teatro, né? Que eles olham lá, principalmente cinema, no teatro também, quando a gente vai comprar ingresso, ele fala, ó, fileira tal, coluna tal, cadeira tal, está ocupada. Então, você, por exemplo, se tem lá, fala assim, ó, você tem 10 possibilidades de sentar lá no cinema lá, sendo que essa está ocupada. Entendeu? Aí você tem essas 10 maneiras de sentar lá e você vai escolher onde você vai sentar. Onde você sentar não vai ser mais ocupada por ninguém. Você já está naquela cadeira, você pagou seu ingresso pelaquela cadeira. Então, quem chegar depois só tem 9 possibilidades. E assim vai diminuindo à medida que essas cadeiras vão sendo ocupadas.